A paz do Senhor para os irmãos, um bom dia a todos, que o Senhor abençoe, que o Senhor te dê paz nesse domingo. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, que você possa estar aí reunido com a sua família, na sua casa, no seu lar. Queria te convidar nessa manhã a estar conosco nessa escola dominical, a permanecer aí conosco até o fim. E, se for possível, que você se acomode aí no seu lugar, seja no seu sofá, seja na sua cadeira, na sua cama, à frente da sua televisão, do seu computador, e pegue aí a sua Bíblia, busque ela, pegue ela, deixa ela aí no seu lado para a gente estar acompanhando os textos bíblicos da Palavra do Senhor, para a gente poder estar estudando um pouquinho nessa manhã. Antes de estarmos lendo os textos, antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a orar ao Senhor. Queria te convidar a estar orando ao nosso Pai nessa manhã, para que o nome dele seja glorificado e exaltado em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, ó Pai, nessa manhã, ó Pai, ainda que não, Pai, presencialmente, ó Pai, um ao lado do outro, ó Pai, mas através, Pai, da internet, através, Pai, do celular, da televisão, ó Pai, do computador, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa manifestar a sua glória em nossas vidas, ó Pai, a sua palavra nos ensina que o Senhor, Pai, é Deus de perto e também é Deus de longe, ó Pai, que o Senhor atua, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, em todas as situações, Pai, nada foge ao controle do Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Pai, fale conosco nessa manhã, fale conosco, ó Pai, através da sua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Os nossos ouvidos venham estar, Pai, abertos para ouvir a sua palavra, que nossos ouvidos, ó Pai, venham estar prontos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para falar conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nossos corações, ó Pai, venham estar, Pai, sendo como aquela boa terra, ó Pai, que recebe, ó Pai, a semente da palavra do Senhor, ó Pai, e essa semente, ó Pai, gera frutos, ó Pai, gera, Senhor, meu Deus, Pai, graça, gera, Pai, unção, gera, Pai, arrependimento, gera, Pai, mudança de vidas em nome do Senhor Jesus. Ó, meu Deus, que o Senhor venha estar nos ajudando, ó Pai, a suportar, Pai, Senhor Deus, as dificuldades, as tribulações que têm se levantado contra nossas vidas, Pai, que o Senhor, Pai, venha nos manter de pé, Pai, que nós venhamos estar firmados na rocha, ó Pai, que nenhum vento, nenhuma tempestade venha nos tirar, Pai, do centro da sua vontade, mas que nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais firmados em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Seja conosco nesta manhã. Ó Pai, que não seja eu, ó Pai, a falar, mas que seja o Espírito Santo através de mim e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Pai, que já tem chegado, ó Pai, nessa transmissão, ó Pai, que o Senhor vem estar abençoando, ó Pai, cada lar, cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, que o Senhor venha abençoar, Pai, nossos irmãos e irmãs, os nossos pastores, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, que o seu nome venha ser glorificado a cada dia, nos livra, Pai, de todo mal, nos livra, Pai, da investida do maligno, e que seu nome venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus. É o que nós já te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queria te convidar a nessa manhã estar abrindo a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo dois textos como base do que nós queremos falar e do que nós queremos tratar. O primeiro deles, eu queria te convidar a abrir aí a palavra do Senhor, é Romanos, capítulo 13. Nós vamos estar lendo do versículo 8 ao 14. Se você quiser aí pegar um papel, uma caneta para anotar aquilo que nós vamos estar falando, para depois você estar aí meditando na sua casa, estar aí buscando na sua casa, estar tirando esse momento de você mesmo ali a sós com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, estar buscando conhecimento na palavra, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. O primeiro texto que nós vamos estar lendo nessa manhã é Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14.
Vamos estar lendo esse texto nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Um outro texto que eu queria estar lendo com os irmãos nessa manhã se encontra no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Abra aí também a sua Bíblia e vamos estar acompanhando essa leitura nessa manhã. Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos vós perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Somente esses dois textos para começarmos nessa manhã. Na semana passada, quem estava aí conectado com a gente, quem estava aí assistindo à Escola Bíblica Dominical, e nós temos como esse pensamento em daqui por diante estar fazendo isso como um processo de aprendizagem, um processo de construção do conhecimento, que é atrelar uma lição ao que foi dado na outra, na semana anterior, para que assim a gente venha ter um crescimento maior, uma aprendizagem maior da palavra do Senhor. Então nós vamos estar dando continuidade ao que foi falado na semana passada. Se você quiser procurar depois, nós vamos estar vendo a possibilidade de colocar no nosso canal no YouTube as aulas que foram ministradas, para que você possa até acompanhar a sequência do que foi feito. Mas não se preocupe se você não estava assistindo na semana passada. Eu vou fazer aqui um breve resumo do que foi falado para a gente entender o que vai ser tratado nesta manhã. Então, se você está chegando aqui hoje, é a primeira vez que você está assistindo a Escola Bíblica Dominical, ou se você estava aqui na semana passada, nós vamos estar relembrando um pouquinho para a gente entender do que vamos estar falando nessa manhã. De antemão, já queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, no canal da nossa igreja, da Igreja do Nazareno no Cabral, para que assim nós possamos alcançar os 1000 inscritos, para que a gente possa fazer as nossas lives diretamente no YouTube, pois tem a qualidade muito melhor de áudio, de vídeo, não fica travando com tanta frequência como no Facebook ou no Instagram. Seria assim uma qualidade melhor que nós teríamos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, para que assim a gente venha ter uma qualidade melhor em nome do Senhor Jesus. Mas do que nós vamos estar tratando? Antes de falar o que nós vamos tratar nessa manhã, eu queria relembrar um pouco do que foi tratado na semana passada. Na semana passada nós estávamos falando sobre a necessidade de crescimento espiritual na vida do cristão.
a necessidade do cristão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esses foram os dois pilares que nós abordamos, os dois pontos de crescimento na vida espiritual, que é crescer na graça e crescer no conhecimento. Nós mostramos também que o novo convertido, ele se trata de como a Bíblia trata como se fosse uma criança recém-nascida, que necessita ali de um leite espiritual, de um alimento mais simples, de um alimento mais ali composto, um alimento mais fácil de ser digerido. Porém, como o crescimento, nós ensinamos isso também, que o crescimento ele é um processo. E conforme o crente ele vai crescendo, conforme o crente vai amadurecendo, ele vai passando para coisas mais profundas da palavra de Deus, para conhecimentos mais sólidos, para conhecimentos mais concretos, e para que hoje a gente venha dar como nós podemos dizer, uma continuidade a esse ensino, a esse crescimento espiritual. Nós temos que tratar de um ponto muito importante. E que ponto seria esse? Em que ponto que nós deveríamos tocar nessa manhã para que nós venhamos alcançar um crescimento espiritual sadio, um crescimento espiritual maduro? É o ponto, e nós queremos dar um tema para essa aula, que é reconhecendo defeitos para corrigi-los. Para que a gente venha ter um crescimento espiritual saudável, para que a gente venha ter um crescimento espiritual sadio na presença do Senhor. Uma das coisas que nós devemos fazer é reconhecer defeitos para corrigi-los. E qual defeitos seriam esses? O defeito do meu próximo? O defeito da minha esposa? O defeito dos meus pais? Não, os meus próprios defeitos. Os meus próprios, aquilo que me leva ao erro, aquilo que me leva a estar distante da palavra de Deus, aquilo que me leva a estar distante da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a estar distante da sua presença, a estar distante do centro da sua vontade. Então, nessa manhã, o nosso convite é para que, assim como eu, você também possa estar dando início a um processo de reconhecer os seus próprios defeitos para assim corrigi-los. E os textos que nós usamos na palavra do Senhor, eles nos mostram bem isso, eles nos dão assim um norte para aquilo que nós queremos tratar nessa manhã. O primeiro texto que nós lemos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, no versículo 8, ele já vem mostrando algumas coisas a respeito disso. Ele já vem mostrando que nós devemos viver com base no amor de Deus, com base no amor de Cristo, que a palavra nos ensina, que não devemos mais viver de acordo com o curso desse mundo, de acordo com aquilo que o mundo nos impõe ou com aquilo que o mundo nos ensina, mas devemos viver de acordo com o amor do Senhor Jesus Cristo, sabendo que quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor e devemos deixar para trás aquilo que nos faz tropeçar, aquilo que nos faz querer retroceder, aquilo que nos faz querer retroceder na palavra do Senhor, aquilo que nos faz querer desistir. E é isso que os textos que nós lemos vêm nos ensinando. E é isso que nós queremos entender juntos nessa manhã. Enquanto vivermos nesse mundo, irmãos, de pecado, nesse mundo onde jaz o maligno, o crente ele vai estar sujeito a erros, ele vai estar sujeito a deslizes, ele vai estar sujeito a fraquezas. E por isso é necessário que nós venhamos entender a palavra de Deus. É por isso que nós devemos estar vigilantes na palavra do Senhor a cada dia, sabendo que, como diz o texto que nós lemos, Romanos 13, capítulo 8, versículo 2, diz uma coisa muito importante para nossas vidas. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai estar dizendo. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Olha que interessante, depois que nós aceitamos a Cristo, depois que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já não andamos mais em trevas, nós andamos na luz de Cristo. E como pessoas que andam na luz de Cristo, nós devemos rejeitar aquilo que antes eram as obras das trevas, aquilo que antes eram as obras da carne em nossas vidas. Por isso que nós falamos que um crescimento espiritual é um processo. E quando nós entendemos que é um processo, nós entendemos que no meio desse processo, nós devemos largar e abandonar coisas que não fazem parte do reino de Deus, que não fazem parte da palavra do Senhor, que não fazem parte daquilo que Cristo nos chamou para fazer. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai estar dizendo: a noite é passada, o dia é chegado, a luz do Senhor Jesus Cristo raiou em nossas vidas. Não há mais espaço, não há mais tempos para os nossos erros, para as nossas próprias vontades, para os nossos defeitos. Por isso nós devemos identificá-los para corrigi-los ou para abandoná-los, para abrir mão deles. E é isso que nós queremos te encorajar nessa manhã a fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos também de que a noite é passada, o dia é chegado, nós queremos dizer também que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está mais próxima hoje do que estava ontem. Quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, nós devemos entender que se Cristo não voltou ontem, hoje está mais perto ainda da volta dele. E se ele não voltou hoje, amanhã vai estar mais próximo ainda dele voltar. E qual é a igreja que ele vai encontrar quando ele voltar a essa terra? Qual é o tipo de crente, o tipo de cristão que ele vai encontrar quando ele voltar para buscar a sua amada igreja? É isso que nós devemos estar atentos e vigilantes, como aquela parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Qual tipo de crentes, qual tipo de igreja nós estamos sendo? A igreja que está pronta para ser levada para o arrebatamento, que tem o seu azeite em suas lamparinas, que está pronto para o seu encontro com o noivo, ou aquela igreja que está com a sua luz apagada, aquela igreja que está longe do Senhor, que quando o noivo voltar, não vai estar ali para ouvir a sua voz e o seu convite. É isso que nós devemos entender. E nessa manhã eu queria te convidar a fazer essa reflexão, para que você possa reconhecer, para que você possa identificar os seus erros, para que você possa identificar seus defeitos, aquilo que aí no seu íntimo, aquilo que aí no secreto ainda tem te afastado do Senhor, ainda tem te levado para longe do Senhor. De repente, até mesmo há um tempo atrás, você estava atuante na presença de Deus, buscando na palavra, buscando através da oração, através do jejum, mas agora, com o passar do tempo, agora em meio à crise, você tem se sentido longe, você tem se sentido distante, tem até mesmo aberto mão dos princípios da palavra e se entregado aos seus defeitos, e se entregado aos erros daquilo que o mundo tem oferecido, daquilo que o mundo tem colocado distante da sua vida. Mas nessa manhã eu quero te convidar a isso, a identificar seus defeitos e corrigi-los na presença do Senhor, para que assim você possa ter uma vida transformada na presença de Deus, para que assim você venha ter uma vida renovada na presença do Senhor, cheia da graça do Senhor Jesus Cristo, cheia da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é isso que o apóstolo Paulo vem nos ensinando, é isso que as Escrituras sagradas nos ensinam. Olha o que o versículo 13 de Romanos 13 vem nos ensinando: andamos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas
concupiscências, andemos honestamente, como de dia, não como aquele que anda em trevas, não é como aquele que anda escondido, não, mas andemos na luz de Cristo, andemos iluminados por Cristo, abrindo mão de tudo aquilo que não provém dele, ou seja, abrindo mão das obras da carne, abrindo mão daquilo que o mundo nos oferece e vivamos segundo o Espírito Santo de Deus. E para que nós venhamos entender isso, que seriam essas obras da carne, o que seria essas coisas que nós devemos rejeitar e que nós devemos fugir a cada dia em nome do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo aí a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Abra aí a sua Bíblia comigo nessa manhã. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos estar lendo nessa manhã. Diz assim, Gálatas 5, 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vem listando na sua carta aos Gálatas coisas que são consideradas por ele como obras da carne, coisas que nos afastam do Senhor, coisas que nos tiram o foco da presença do Senhor. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter em nós fruto do Espírito, um fruto do Espírito que é contra todas essas coisas, que é acima de todas essas coisas. É isso que nós devemos buscar. Ele mostra também no início, no capítulo 16, no versículo 16 e 17 que nós lemos, que essas coisas elas estão constantemente num combate, estão constantemente uma confrontando com a outra. Ou seja, a nossa carne cobiçando contra o nosso espírito, a nossa carne guerreando contra o Espírito do Senhor em nossas vidas, querendo assumir o controle dos nossos atos, das nossas ações, e por isso nós devemos entender que a cada dia existe em nós esse combate, a cada dia existe em nós essa batalha, a cada dia existe em nós essa guerra sendo travada. O apóstolo Paulo, por diversas ocasiões, nas cartas que ele escreveu aos Coríntios, nas cartas que ele escreveu aos Romanos, ou em outras também, ele mostra que ele vivia em constante luta contra a sua carne e o seu espírito. Ele vivia nessa luta de quando ele queria fazer o bem, o mal também se achava ali com ele. Porém, ele vai mostrar que ele não permite que as obras da carne assumam o controle, que as obras do inimigo assumam o controle da sua vida, assumam o controle dos seus atos, assumam o controle da sua história, porque ele identifica aquilo em que ele errava, ele identifica aquilo que vinha contra a vida dele, e assim, através do fruto do Espírito que ele tinha em sua vida, ele conseguia combatê-las. E assim deve ser também em nossas vidas. O que tem nos feito errar na presença do Senhor? O que tem nos feito tropeçar na presença do Senhor?
o que nos tem feito muitas das vezes até mesmo pensarmos em desistir. O que nós temos feito que muitas das vezes tem nos feito pensar em retroceder. Nessa manhã eu quero te convidar a isso, a reconhecer os seus defeitos, a reconhecer as suas falhas. Eu não sei qual é a situação que tem te levado a errar, a situação que tem te levado a tropeçar na presença do Senhor. E nem quero, nem pretendo conhecê-los. Mas nessa manhã eu queria que você refletisse e pedisse para o Senhor tratar da sua vida, para que o Senhor tratasse da sua alma a cada dia, se colocar diante do Senhor em oração, em jejum, e pedir: Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha história, não permita que eu esteja parado, não permita que eu esteja neutralizado, mas que nós venhamos entender que o Senhor tem estado no controle de tudo em nossas vidas. E esse é um combate que nós devemos ter. E essa é uma luta que nós devemos travar. Mas essa é uma luta que o Senhor vai nos ajudar a vencer também, em nome do Senhor Jesus. Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos estar lendo um ensinamento muito importante que o apóstolo Paulo trouxe lá e que eu queria compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Queria que você acompanhasse comigo, se você não está com a sua Bíblia aí no momento, mas que você prestasse atenção. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí e vamos compartilhar esse texto, vamos ler esse texto e vamos buscar entender o que ele nos ensina. Nós queremos nos deter nele por alguns minutos, nos debruçar nesse texto por alguns minutos, para que a gente venha ter um entendimento do que o apóstolo Paulo está dizendo nele. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas demais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Olha que interessante esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo ele está trazendo uma instrução aos coríntios para que eles não viessem tentar a Cristo como os israelitas, alguns israelitas assim tentaram. Esse, na verdade, é o texto que está aí acima do capítulo 10, o título ou a epígrafe que está aí acima do capítulo 10. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: aprendemos, irmãos, os erros dos nossos antepassados. Vamos aprender com aquilo que as pessoas que nos precederam fizeram de errado. Vamos aprender com os erros do passado. Vamos aprender com erros que cometemos lá atrás, para que não façamos as mesmas coisas hoje.
Paulo, ele traz uma advertência aos irmãos para que eles aprendam com os erros do passado. Você pode perceber que o início do capítulo 10, ele está tratando sobre os erros que os israelitas cometeram quando estavam passando pelo Mar Vermelho. A história que nós vemos relatadas lá em Êxodo 14, 15, os erros que os hebreus cometeram, os erros que o povo de Deus cometeu. E o apóstolo Paulo está mostrando isso para que eles venham entender que essas coisas estão escritas para aviso nosso. O versículo 11 já nos mostra a respeito disso. Ele vai mostrando: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Tudo aquilo que aconteceu na palavra do Senhor, tudo que está relatado na palavra do Senhor, toda a história, tudo aquilo que os homens de Deus fizeram, e nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela nunca oculta um erro de nenhum dos grandes homens de Deus. Você pode pensar Abraão, um grande homem de Deus, um pai na fé, um homem que tem lá o seu nome na galeria dos heróis da fé, tratado como amigo de Deus pelas sagradas escrituras. Porém, nós vamos ver que a Bíblia mostra que Abraão também cometeu os seus erros. Nós vamos ver Moisés, o homem levantado por Deus, o homem que libertou o povo da escravidão do Egito, o homem que recebeu de Deus os 10 mandamentos, um homem que também errou na presença de Deus. Não, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas um homem que também cometeu erros terríveis na presença do Senhor. Você não acha interessante ou, no mínimo, curioso isso? Quando as Escrituras, quando a história estava sendo escrita, Deus, na sua soberana, na sua total soberania, no seu extremo poder, ele poderia ter ocultado os erros desses homens e colocado eles como pessoas perfeitas diante da sua presença. Porém, o Senhor, ele não faz isso. Todos os grandes homens de Deus, na palavra do Senhor, cometeram erros, cometeram falhas, cometeram pecados. O único que passou por essa terra sem cometer um erro, sem cometer uma falha, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Porém, nós devemos entender que todos os outros homens cometeram erros, tiveram momentos que falharam na sua vida, tiveram defeitos que precisaram ser corrigidos, tiveram defeitos que precisaram ser tratados pelo Espírito Santo do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando no capítulo 10. O apóstolo Paulo está falando que não venhamos errar como os nossos pais erraram, que não venhamos errar como os nossos pais na fé erraram, como os nossos antepassados erraram. Irmãos, eu quero te dizer isso nessa manhã. De repente, o seu pai, a sua mãe cometeram erros lá atrás e você está cometendo o mesmo erro hoje. De repente, eles tinham defeitos e você tem o mesmo defeito hoje. Nessa manhã, o Senhor quer te chamar a reconhecer, quer te fazer identificar esses erros e abandonar esses erros, abandonar essas práticas. De repente, alguém na sua família, você que ainda não aceitou a Cristo e não fez isso hoje em dia porque acha que não pode abandonar o vício do cigarro, porque acha que não consegue abandonar o vício do alcoolismo, porque lá atrás alguém na sua família também tinha esse vício e não conseguiu largar. Nessa manhã eu quero te convidar, o Espírito Santo do Senhor está te convidando a reconhecer os seus erros, a reconhecer as suas falhas, para te ajudar a corrigi-los. O primeiro passo para ter os nossos defeitos e os nossos erros corrigidos na presença de Deus, perdoados e tratados, o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que precisamos de ajuda, reconhecer que precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, de alguém que trate de nós. Esse é o primeiro passo. Quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que tem ali os seus vícios em entorpecentes, em drogas ou algo do tipo, uma pessoa viciada, ela não consegue abandonar o seu vício, ela não consegue abandonar o seu erro sem antes reconhecer que ela está doente e ela precisa de ajuda.
O primeiro passo dos que os especialistas dizem, e eu posso falar isso com um pouco de propriedade porque já estudei isso por alguns meses, especificamente isso por alguns meses, e o primeiro passo que foi nos ensinado é esse. O primeiro passo para você abandonar um hábito ruim na sua vida. O primeiro passo para você abandonar uma prática de pecado na sua vida. O primeiro passo para você abandonar uma situação errada na sua vida é você reconhecer que você precisa de ajuda. O primeiro passo para você reconhecer, o primeiro passo é você reconhecer. E o apóstolo Paulo está ajudando os coríntios a entender isso. O apóstolo Paulo está mostrando, as Sagradas Escrituras já nos mostram o que nós devemos fazer. As Escrituras Sagradas já nos mostram aonde os nossos pais, os nossos antepassados erraram. Os exemplos que nós temos aí no dia a dia, as coisas que nós vemos e ouvimos falar no dia a dia, são coisas que vêm sobre nós para que nós venhamos entender que nós também somos falhos e podemos errar. E essas coisas vêm como exemplo. Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Isso eu levo para a minha vida, isso eu aprendo e tiro para a minha vida. Quando eu vejo a notícia na internet, ou alguém vem me falar, ou alguma pessoa fala isso, ou me diz isso, sobre algum pastor que caiu, sobre algum irmão que largou e abandonou a presença de Deus. Eu não procuro não tratar isso e sempre busco isso, não tratar isso como motivo de alegria, não. Isso nunca é motivo de você se alegrar. Poxa, fulano caiu, viu? Eu sabia que ia cair, não. Quando nós escutamos que um pastor caiu, que um líder caiu, que um irmão abandonou a fé, isso deve causar em nós, primeiramente, um sentimento de tristeza, porque é um irmão na fé que nós viemos cair, porque é um irmão na fé que nós viemos abandonar a presença de Deus. E segundo, isso deve gerar em nós ainda mais vigilância. Quando eu vejo sobre um pastor que caiu, um pastor que foi pego num escândalo, que foi pego em coisas contrárias à palavra de Deus, isso gera em mim um temor, de tal forma que eu fico pensando, eu não posso fazer a mesma coisa, eu não posso cair no mesmo erro, eu devo aprender com isso que ele fez, com isso que foi revelado, para que eu não possa tomar essa atitude também na minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que ele diz novamente, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Essas coisas nos sobreveio para que nos avisem, para que nos mostrem o caminho que nós não devemos prosseguir, o caminho que nós não devemos trilhar. Quando nós ouvimos que alguém caiu, que alguém retrocedeu, não é motivo de alegria, mas é motivo de tristeza e motivo de estarmos vigilantes para que o mesmo não venha acontecer conosco, para que o mesmo não venha acontecer nas nossas vidas. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. O apóstolo Paulo emenda esse versículo 11 dizendo isso. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Em outra palavra, ele está dizendo, se você está de pé, continue de pé, olhe para que você não caia, mas seja vigilante. Aprenda com os erros do passado, aprenda com os erros dos seus pais, aprenda com os erros dos seus irmãos, aprenda com os seus próprios erros para não mais cometê-los. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você nessa manhã. Ele está falando, sede sóbrios, vigiai. É o que ele nos mostra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha como o apóstolo Paulo, eu vou repetir, 1 Pedro 5, versículo 8, ele inicia o versículo dizendo, sede sóbrios, vigiai. O que é ser sóbrio?
Ser sóbrio é aquela pessoa que ela tem ali as suas faculdades mentais, que ela consegue identificar o que está acontecendo ao seu redor, que ela consegue aprender com os seus próprios erros, ela consegue aprender com os erros do seu próximo, com aquilo que ela lê nas Escrituras Sagradas. Então Davi cometeu um erro de adultério. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem cheio da presença do Senhor e caiu no adultério. Então isso aqui é um alerta para a minha vida, porque se Davi caiu, se eu não vigiar, eu também posso cair. Então é uma forma de aprendizagem para a nossa vida, é uma forma de aprendizado. Então é reconhecer defeitos, reconhecer os nossos erros para que assim possamos corrigi-lo. O que tem te feito cair na presença do Senhor? O que tem te feito olhar para trás? O que tem te feito retroceder na presença do Senhor? O que tem te feito querer recuar na presença de Deus? Por isso devemos ser sóbrios, devemos vigiar, devemos identificar os nossos erros, identificar as nossas falhas, porque muitas das vezes nós passamos anos na presença do Senhor, nós passamos anos na casa de Deus, indo aos cultos, indo ao templo, muitas das vezes até mesmo lendo a Bíblia, muitas vezes até mesmo orando, mas caindo sempre no mesmo erro, caindo sempre no mesmo pecado, caindo sempre na mesma falha. Muitas das vezes falta isso em nós, e é reconhecer que nós precisamos ser ajudados pelo Espírito Santo do Senhor, precisamos ser tratados pelo Espírito Santo do Senhor. E nessa manhã eu queria te convidar a refletir nisso, nessa manhã eu queria te convidar a entender as suas fraquezas e reconhecer as suas fraquezas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 13 nos ensina que nós devemos resistir à tentação, que nós podemos resistir ao que vem contra as nossas vidas. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai estar dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então você pode aguentar, você pode enfrentar a tentação que vem contra a sua vida, a luta que vem contra a sua vida. Não tem como nós falarmos: mas eu não aguento. Pastor, a tentação era grande. Pastor, sabe como é, né? Eu sou homem e quando vem uma mulher muito bonita assim, eu não resisto. Mentira, você resiste. Mentira, você pode sim resistir às tentações do inimigo. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor. Pastor, mas quando chega aquela mensagem no celular, eu tenho que clicar nela, porque eu não aguento. Mentira, você aguenta. Mentira, você pode resistir, você pode sim lutar contra a tentação, você pode sim combater a tentação. A palavra do Senhor já nos ensina isso: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. A sua tentação não é maior do que aquilo que você pode suportar. A sua tentação não é maior do que aquilo que você pode enfrentar. Pastor, mas eu não aguento lidar com a mentira. Eu sempre estou contando uma mentira diferente, eu sempre estou contando uma história diferente, porque se não for assim eu não vou conseguir prosperar no meu trabalho. Mentira. Você pode sim resistir às tentações. E entenda que o pecado ele nunca vem sozinho. Um pecado ele sempre traz outro pecado. Um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo. Por isso que esse ensinamento nessa manhã ele é de suma importância para as nossas vidas. Ele é de suma importância para o entendimento de cada um de nós. Nós podemos resistir sim, nós podemos combater sim o pecado nas nossas vidas. E uma das coisas que nós devemos entender: as tentações sobrevêm a todos. Então não pense que você é diferente.
Não pense que é só você que sofre tentação. Não pense que é só você que sofre as tentações do inimigo. Uma vez um amigo, e eu queria contar essa história rápido, um amigo que eu estava evangelizando, eu falei com ele, eu falei, cara, tudo que você faz pô, da melhor forma possível. Ele não era crente, mas ele era muito dedicado no nosso trabalho. E eu falei, pô, cara, se você se entregasse nas mãos de Deus, e ele era desviado. E eu falei, se você se entregasse a Jesus, Jesus ia fazer obras maravilhosas na sua vida, com esse foco que você tem, com essa dedicação que você tem para o trabalho. Jesus ia fazer coisas maravilhosas através da sua vida. E ele falou comigo uma coisa, ele falou, mas cara, eu não consigo. Eu tento vir para a presença de Deus, eu não consigo. Aparece uma menina bonita, eu já largo tudo, e eu já abandono tudo. Aparece uma situação longe, fora do meu namoro, eu já traio minha namorada, eu não consigo. E ele falou isso, e eu falei, cara, você acha que é só você que passa por isso? Você acha que é só você que passa por tentações, passa por lutas? Porque só você não iria conseguir? Porque só você não consegue enfrentar? Não vem sobre nós tentações que nós não possamos suportar. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender nesse texto. A tentação sobrevém a todos. Então não pense que você é diferente. Segundo ponto, outros têm resistido à tentação, então também você pode fazê-lo. Se outras pessoas conseguem resistir, você também consegue. Se outras pessoas conseguem abrir mão da bebida, conseguiram abrir mão do cigarro, conseguiram abrir mão do sexo fora do casamento, conseguiram abrir mão de situações contrárias à palavra de Deus, você também pode. E terceira coisa que nós devemos entender, qualquer tentação pode ser resistida, porque Deus sempre nos mostra uma saída. Você tem uma saída, meu irmão. Você tem uma saída, minha irmã. E essa saída é a oração. Essa saída é a leitura da palavra. Essa saída é se entregar aos pés de Jesus. É se entregar diante de Deus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Essa é a nossa saída. Deus o ajudará a resistir à tentação. Deus pode te ajudar de diferentes formas. A primeira, reconhecer as pessoas e as situações que te causam problemas. Primeira coisa para nós resistirmos à tentação, para nós reconhecermos a tentação, primeira coisa, nós devemos reconhecer as pessoas e as situações que nos causam problemas. Eu sei que se eu ficar sozinho com a minha namorada, eu vou errar, eu sei que eu vou pecar, então não fique sozinho. Então não busque situações que vão te fazer errar. Não busque situações que vão te fazer pecar. Rodrigo, mas se eu pegar meu celular sozinho, eu vou errar. Então não faça isso sozinho. Reconheça seus erros, reconheça as situações que te fazem errar, que te causam problemas. Segundo, fugir de qualquer coisa que você saiba ser errada. Já viu lá o exemplo de José? Quando a mulher de Potifar vem de encontro a José, e José ele corre. José, mesmo que as suas vestes fiquem nas mãos dela, mesmo que as suas vestes fiquem ali com ela, José sai correndo. José não pensa duas vezes antes de correr da mulher de Potifar, porque ele sabe que se ele ficasse, ele poderia não resistir. Se ele ficasse, um problema maior poderia acontecer. E José corre, foge da situação que ele sabia ser errada. Terceiro ponto, escolher fazer somente o que é certo. Botar isso em nossas vidas. Nós temos vivido em tempos em que o certo tem se tornado errado e o errado tem se tornado certo. As pessoas que fazem ou buscam fazer o certo hoje são taxadas como malucos, são taxados como errados, são taxados como ultrapassados. Mas eu queria te convidar e te encorajar a continuar a fazer o certo, a continuar a fazer aquilo que é certo na presença do Senhor e na palavra do Senhor. Não negociar a sua fé,
não negociar aquilo que o Senhor tem te dado, que é algo tão precioso, que é o Espírito Santo de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus. Pense na sua vida antes de aceitar a Cristo e a sua vida hoje. Porque iremos retroceder? Porque iremos olhar para trás? Não, prosseguiremos, continuemos a fazer o certo, continuemos a adorar o Senhor Jesus e a buscá-lo na beleza da sua santidade, em nome do Senhor Jesus. Para encerrarmos, tenha sempre em mente isso. 2 passos importantes para o crescimento cristão. Primeiro passo, deixar as coisas que desagradam a Deus. E eu queria que você abrisse aí nesse último texto da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o 14. Para nós encerrarmos a nossa aula nessa manhã. 2 passos importantes para o crescimento cristão que nós devemos aprender nessa manhã. Nós já entendemos que o crescimento é um processo. Nós já entendemos que o crescimento ele deve ser feito em que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Ele deve ser feito dia a dia. Ele é um processo de leitura, é um processo de oração, é um processo de amadurecimento. Nós entendemos nessa manhã que para crescermos espiritualmente, devemos reconhecer os nossos defeitos e corrigi-los. E agora nós vamos entender também 2 passos importantes do crescimento cristão. Primeiro passo, deixar para trás as coisas que desagradam a Deus. E aqui eu te convido a ler comigo Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala, esquecendo as coisas que ficaram para trás de mim. Esqueça, o passado foi lançado no mar do esquecimento, o passado não volta, o passado que passou, passou. Agora tudo se fez novo na presença de Deus. E nós devemos viver em novidade de vida. Viver com nossa mente transformada, com a nossa mente regenerada na presença do Senhor. Buscando as coisas novas, avançando para o que está diante de nós. Avançando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Abandonando. Primeiro passo, deixar as coisas que desagradam a Deus, abandonar as coisas que desagradam a Deus. E nessa manhã, eu espero que você tenha feito essa reflexão. Eu espero que você tenha pensado na sua própria vida, pensado aí no seu próprio eu, no seu próprio coração, na sua própria mente. Que você tenha vasculhado aí a sua memória, vasculhado o seu coração, vasculhado os seus sentimentos e entendido o que é o que está te fazendo mal. O que é que está te fazendo errar? O que tem impedido o seu crescimento espiritual? É isso que você deve abandonar nessa manhã. Deixando as coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação. Desejar. Caiu. Deixa, depois que a gente postar o vídeo, eu posto escrito ali. Voltou. Tá no 4G. Voltou? Amém, irmãos? Tivemos aí a nossa queda de luz. Não sei se os irmãos vão estar podendo ver. Mas, para finalizarmos, segundo passo, desejar-se aproximar-se de Cristo. Primeiro passo, deixar as coisas que ficam para trás. Segundo passo, desejar aproximar-se de Cristo. Isso é o que nós devemos fazer a cada dia. Isso é o que nós devemos desejar fazer a cada manhã. Deixar as coisas que para trás ficam, esquecer as coisas que para trás ficam e nos aproximarmos de Cristo, nos aproximarmos de Deus. Buscar a cada dia a sua presença, buscar a cada dia a sua palavra e crescer a cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Somente até aqui. Que o Senhor te abençoe,
que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal e que o nome santo e glorioso do Senhor venha a ser exaltado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para encerrar e agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado por essa manhã de aprendizado. Obrigado por essa manhã, Pai, de conhecimento da sua palavra. Que o Senhor venha estar nos abençoando, que o Senhor venha estar nos guardando e que o nome santo e glorioso do Senhor venha a ser exaltado. Nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado, ó Pai, na tua casa e na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tratar conosco a cada dia e que o nome santo e glorioso do Senhor venha a ser exaltado e glorificado a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.